Todo estudante honesto da Bíblia e do Espírito de Profecia, mais cedo ou mais tarde, passa por uma crise. É aquele momento em que você está lendo um texto de Ellen White e ela cita um versículo para provar um ponto. Você fica maravilhado, é óbvio, mas aí você decide abrir a Bíblia e ler o capítulo inteiro daquele versículo. Você consulta o grego, você consulta o contexto histórico, e então você descobre com certo horror que o versículo original não está falando sobre o assunto que Ellen White está tratando. Eu quero dar um exemplo clássico para você. Em vários textos sobre saúde, Ellen White cita Colossenses capítulo 2, verso 21, que é uma citação de Paulo, onde ele diz: "Não toques, não proves e não manuseis". Ela usa essa frase bíblica para nos dizer para ficar longe de coisas como álcool, tabaco, maus hábitos, coisas prejudiciais. Mas se você ler Colossenses capítulo 2, você vai ver que o apóstolo Paulo não está falando sobre saúde nem dando uma ordem nesse sentido. Pelo contrário, Paulo estava criticando os hereges gnósticos que criavam regras humanas de não toques, não proves. Paulo diz que essas regras não têm valor algum contra a sensualidade. E a pergunta que fica é: e agora? Ellen White usou um texto onde Paulo critica uma regra para poder formar uma regra? Será que ela errou? Será que ela não tinha inspiração? Ou será que nós estamos julgando a profetisa com a régua errada? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa tensão. Eu gostaria que você refletisse que existe uma diferença vital entre explicar a Bíblia, o que nós chamamos de exegese, e usar a Bíblia, e que por vezes pode ser usada de forma homilética. Para entender o que Ellen White fazia com mais regularidade, nós precisamos primeiro definir essas duas formas de leitura da Bíblia. A primeira é a exegese. E a segunda é, como disse, a homilética. Exegese é o trabalho do arqueólogo, do teólogo, é o trabalho que responde à pergunta: o que Paulo quis dizer para os leitores dele lá na cidade de Colossos no ano 60 depois de Cristo? A resposta exegética é única. O texto tem um sentido final, um sentido fixo. Contudo, no contexto da resposta homilética, que é o trabalho agora do pregador, o objetivo é perguntar: como é que eu posso usar essas palavras bonitas da Bíblia para ilustrar uma verdade para a minha igreja hoje? Ellen White, com muita regularidade, não estava atuando como uma exegeta, a despeito de, por vezes, fazer exegese. Na maioria das vezes, ela estava atuando como uma pregadora, uma profetisa, que tinha uma mensagem importante a ser transmitida. Quando ela cita, por exemplo, não toques, não proves, ela não está dizendo sobre Paulo proibir, por exemplo, café. Ela não está fazendo isso. Ela sabe que Paulo não está falando sobre saúde do corpo, como nós faríamos. Ela está fazendo o que todo bom pregador faz. Ela está tomando emprestada a linguagem bíblica, que já tem uma autoridade e peso na mente do povo, para dar força a uma mensagem que ela recebeu de Deus, que é a mensagem de saúde. O historiador George Knight, ele diz no livro Lendo Ellen White, ele chama isso que ela fazia de uso literário ou acomodação. Ela acomoda o texto bíblico à nova situação. Você pode pensar que isso talvez seja distorcer a Bíblia, mas a surpresa é que todos os profetas da Bíblia faziam isso o tempo todo. Mateus, por exemplo, quando Jesus foge para o Egito, Mateus cita Oséias 11, verso 1, do Egito chamei meu filho, lá naquele contexto quando Jesus era criança ainda. Só que se você ler Oséias, o profeta estava falando do povo de Israel saindo do Egito séculos antes. Não era uma profecia sobre o Messias. Mas Mateus, inspirado pelo Espírito, faz uma reaplicação, ele dá um novo significado, um significado homilético a um texto antigo. Se Mateus pode fazer isso, por que Ellen White não poderia? E aqui eu preciso dar uma pausa importante nessa reflexão. Veja,
É provável que talvez você não creia em Ellen White. Aqui nesse canal, com certeza, nós temos muitas pessoas que não têm essa fé, não acreditam nela como uma profetisa, mesmo no seu formato profetisa extra-canônica, o que é o que nós cremos. Nós não cremos que Ellen White seja uma profetisa canônica ou uma substituta para o texto bíblico. Pelo contrário, nós a cremos como uma profetisa extra-canônica, assim como foram vários profetas e profetisas do Antigo Testamento que não tiveram um impacto canônico, né? Não tiveram um livro escrito e, portanto, tratado em pé de igualdade em toda a Escritura. Profetisa Uda, nós poderíamos lembrar do profeta Natan, quem sabe até o próprio João Batista. Foram profetas inspirados por Deus, mas não foram canônicos. O ponto não é necessariamente esse. O ponto é que, por coerência, se nós cremos nela como uma profetisa bíblica, ou melhor, extra-canônica no caso, mas que tem um impacto na nossa vida, nós precisamos pensar nela como fazendo tudo que os profetas bíblicos fizeram e não fazendo tudo que os profetas bíblicos não fizeram, entende? Se nós estamos crendo que a inspiração que ela teve veio do mesmo Deus e veio através das mesmas metodologias, nós estamos crendo que ela vai repetir muitos processos que os profetas bíblicos fizeram e não vai repetir ou não vai executar muitas coisas que os profetas bíblicos também não executaram. E esta é uma conclusão muito lógica, muito óbvia. Então, se você é daqueles que não creem em Ellen White como uma profetisa extra-canônica, uma profetisa não bíblica, tudo bem, é um direito teu, fica tranquilo, não há nenhum problema, eu não quero te forçar a crer nela. O ponto é que há uma coerência nisso que nós estamos pensando e há uma coerência em pensar que se Mateus fez uso homilético da própria Bíblia, eu não esperaria nada diferente de uma profetisa que eu creio ter recebido inspiração do mesmo Deus, que ela fizesse a mesma coisa. Por isso, quando ela faz esses usos homiléticos da Bíblia, o problema não está nela em si. O problema está em nós, como leitores, que lemos os livros dela achando que são comentários exegéticos do grego e do hebraico o tempo todo, porque nem sempre o são. Melhor, na maioria das vezes, são sermões proféticos. E eu não estou inventando uma desculpa para relativizar a profetisa, porque em 1986, a liderança mundial da Igreja Adventista, que se reuniu no Rio de Janeiro para o concílio anual, ela tentou resolver exatamente essa tensão. Como que nós lemos a Bíblia e Ellen White sem cair nem no liberalismo, nem no fanatismo. E então eles produziram um documento chamado Métodos de Estudo da Bíblia. E presta atenção no que a igreja votou oficialmente. Eu vou parafrasear para você o princípio central. O documento diz que nós devemos distinguir claramente entre o que o texto bíblico significava para o seu autor original e as aplicações homiléticas que nós podemos fazer dele hoje. E então, traduzindo para um bom português, a igreja admite que nem sempre o jeito que nós usamos um versículo no púlpito é o significado original do versículo. E eu queria voltar a esse caso de Colossenses 2, do não toques e não proves, porque quando Ellen White usa esse texto para falar, às vezes, de chá, de café, ela está fazendo uma aplicação homilética. Ela está dizendo o princípio de abstinência, ele é válido. E ela usa uma frase de Paulo para ilustrar isso. Se você insistir que ela está fazendo exegese, ou seja, que ela está explicando o que Paulo pensava, então você cria um desastre teológico, isso é óbvio. Porque você vai ter que dizer que Paulo estava proibindo o café no século XX, ou melhor, no século I. E você vai ter que dizer que Paulo estava errado e que Ellen White estava certa, colocando ela acima da Bíblia, o que é um absurdo para absolutamente todo e qualquer adventista. Qualquer adventista que crer de fato como a igreja crê, jamais coloca um escrito de Ellen White acima da Bíblia. Jamais, jamais. George Knight, ele, no seu livro que nós já mencionamos, ele chama isso de acomodação literária. O profeta pega uma roupa antiga, um texto bíblico, para vestir um corpo novo, uma mensagem atual. E você pode pensar que isso talvez seja um erro, mas não é, isso é só linguagem. Quando eu, como pastor, estou lá no púlpito pregando sobre Davi enfrentando Golias e pergunto para os meus irmãos,
Quais são os gigantes da sua vida? É o desemprego? É a depressão? Eu estou fazendo a mesma coisa. O texto de Samuel não está falando de desemprego. Ele está falando de um filisteu de 3 metros. Mas como pastor, no ato de pregar, eu posso aplicar o texto à vida e perguntar qual é o gigante da minha vida. Assim como Davi venceu um gigante, nós podemos vencer os nossos próprios gigantes. E Ellen White fazia isso com a autoridade de profetisa que ela possuía. Ela pegava textos de Israel e aplicava à igreja adventista. Ela, por vezes, pegava textos sobre ídolos pagãos e aplicava à moda vitoriana. E o erro não está necessariamente nesse uso, porque qualquer profeta bíblico fazia esse uso. O erro está no leitor preguiçoso de pegar uma citação devocional e tentar transformar em um dogma teológico, ignorando o contexto original da Bíblia. A igreja aceita a diferença entre exegese e homilética. E nós precisamos entender esse porquê. Porque Deus permitiria que os profetas bíblicos usassem textos fora do contexto original se não fosse por um uso correto da Escritura, dentro de um contexto homilético. Agora, quando nós pensamos nesse ato do profeta de reaplicação profética, onde ele reaplica um texto, nós precisamos lembrar que ele faz isso com critério. Ele usa as palavras de um texto anterior e coloca dentro de um novo contexto. Algo que talvez possa ser feito no púlpito com muito cuidado, com muita cautela, mas nunca, jamais, para estabelecer um dogma teológico ou estabelecer moralidade. Nunca, jamais. Herbert Douglas, na sua obra clássica, falando sobre Ellen White, a obra chama-se A Mensageira do Senhor, explica que os profetas não eram apenas comentaristas acadêmicos. Às vezes os profetas faziam isso, eles explicavam de forma exegética os textos. Mas os profetas também eram vozes vivas de Deus para o seu próprio tempo. Quando Ellen White pega um texto sobre ídolos e aplica moda, ou um texto sobre leis cerimoniais e aplica higiene, ela está apenas fazendo uma reaplicação. Ela está dizendo que o mesmo Deus que se importou com aquilo lá atrás se importa com isso agora. O problema surge quando nós, os leitores, tentamos transformar essa aplicação em prova bíblica. Aí nós entramos num problema. E quando nós fazemos isso, nós tornamos a Bíblia escrava de Ellen White. E isso é exatamente o oposto daquilo que ela queria. Ela sempre chamou seus escritos de luz menor para guiar as pessoas a uma luz maior. A luz menor serve para iluminar a nossa vida prática e nos levar na direção da Bíblia. Ela não serve para reescrever a Bíblia ou mudar o significado original do texto. Se Ellen White disse que algo é errado, é um conselho inspirado valioso. Mas se a Bíblia diz que é pecado no seu contexto original, não dá para forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz só para ajudar a profetisa. A verdade não precisa da nossa mentira exegética para ficar de pé, entende? Por isso, amigos, como adventistas, nós cremos que ela foi inspirada por Deus para guiar esse movimento nos últimos dias. Seus conselhos sobre saúde, educação, família, são pérolas que podem salvar milhões de vidas, mas nós não somos papistas. Nós não cremos que Ellen White seja um papa infalível, que dita a interpretação da Bíblia. Ela é uma profetisa que aponta para a Bíblia, e quando você lê seus materiais, nós precisamos fazer uma distinção. Quando nós lemos seus livros, será que isso é um comentário teológico, exegético? Às vezes ela está fazendo um comentário assim. Ou será que isso aqui é um sermão apaixonado, um sermão homilético de um profeta vivo, interessado no bem da sua igreja? Na maioria das vezes é um sermão. Mas, de qualquer forma, é nosso dever atender o apelo espiritual, mudar a nossa vida e não usar aquele texto fora do contexto para bater na cabeça dos outros em debates doutrinários. Nós precisamos honrar o legado da profetisa sendo honestos com a Escritura, da forma como ela pediu. E eu lembro aquele texto clássico dela, a Bíblia,
e a Bíblia somente é a regra de fé e de prática. No final das contas, a nossa pergunta é: o que a Bíblia diz? Se nós nos dedicarmos com toda a nossa energia a entender o que a Bíblia diz, isso por si só já é vivenciar na prática aquilo que a profetisa sempre desejou para a Igreja de Deus. Nos próximos vídeos eu quero entrar um pouquinho nessas discussões mais quentes da reforma protestante, do adventismo, e se a Bíblia é a nossa única regra de fé, onde fica a tradição, onde fica a razão. E nós vamos falar sobre sola escritura, que é a base de todo adventismo. Até lá, se inscreva aqui no canal. Eu sou Ricardo Nogaroto e até a próxima.